Bom dia, crianças! É muito bom ter vocês aqui com a gente. Vocês estão preparados para mais um dia de EBD? Hoje nós vamos estudar uma história bíblica de uma pessoa que amou muito a Deus e foi um servo fiel, mesmo em tempos de adversidade. E antes da gente começar, a gente vai fazer uma brincadeira. Então, hoje a brincadeira é que eu vou ser um grande rei. Vocês estão vendo a minha coroa aqui? Um grande rei. Um rei que gosta de dar muitas ordens. E você aí em casa vai ter que obedecê-las. Eu vou chamar aqui o Estevão. O Estevão vai ser o meu servo fiel aqui. E ele vai ter que me obedecer. Você em casa também. Vamos lá? Primeira ordem do rei. Eu ordeno que vocês coloquem a mão no ouvido. Como assim? Coloque a mão no ouvido. Segunda ordem do rei. Essa vocês não cumpriram, hein? O rei ordena que vocês comecem a chorar. Que choro é esse? Que choro é esse? O rei ordena que vocês fechem os olhos. Feche o olho. Vocês não estão com o olho fechado. Última ordem do rei. Olhe bem para mim. O rei ordena que você diga que eu sou o maioral, o melhor, o mais bonito e o mais inteligente de toda a terra. E você aí em casa, você falou isso? Crianças, hoje a gente vai estudar uma história na qual uma pessoa dá uma ordem que é contrária à ordem de Deus. E o servo de Deus tem que decidir a quem ele vai obedecer. Então, prestem atenção que no final eu vou perguntar para vocês se vocês entenderam. Quem é essa pessoa e o que ordem que ele não poderia cumprir e o que ordem que ele cumpriu, a ordem de Deus. Tenham um bom culto. Tchau, crianças. Até daqui a pouco. Olá, crianças. Espero que estejam bem, com sua família, com seus tios, com seus avós. Hoje nós vamos fazer a revisão da semana passada. Se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, olha, assiste, pausa esse, vai lá no YouTube, localiza o anterior, que a tia Aline e a tia Amanda falaram sobre Daniel. E nós vamos relembrar e fazer a revisão de Daniel, do capítulo 3. Nessa história, eu quero que vocês me ajudem a lembrar qual era o nome do rei. O nome desse rei é Nabucodonosor. E minha outra questão para nós relembrarmos essa história, essa parte, é qual eram os nomes dos amigos de Daniel? São 3. Então, vamos lá. Quero saber se vocês sabem me dizer. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são os nomes dos 3 amigos de Daniel. E a minha última pergunta para nós revisarmos é: eles foram para a fornalha porque não seguiram ao que o rei ordenou. O que o rei ordenou mesmo? Que adorassem a estátua de ouro. E quando eles foram para a fornalha, a minha pergunta é: eles morreram na fornalha? Ela deveria estar muito quente. E aí nós vamos ler o capítulo 3, versículo 24 da Bíblia. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Atados é como se fossem amarrados, impossibilitados de sair. Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E no capítulo 25, respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante
ao Filho dos deuses. Então, essa é uma reflexão para vocês, para a gente revisar e também refletir na palavra de Deus. Deus tem cuidado de nós. Um beijo, fiquem com Deus e obedeçam aos seus pais. Até mais. Oi, pessoal, então agora a gente vai louvar ao Senhor. E olha, nada de ser desanimado, hein? Esse louvor é super fácil. Diz assim: aleluia, 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 louvai a Deus. Muito fácil. Eu quero convidar você para louvar ao Senhor. E é isso que a palavra de Deus nos fala e nos traz de convite. Louvai ao Senhor. Todos os que respiram, cantem a Deus. Você respira? Dá uma respirada aí. Eu respiro, você respira, todo ser que respira e tem vida, louve o Senhor. É uma ordem do nosso Deus, então nós vamos louvar ao Senhor. Mas tem um segredinho aí nessa música, tá? Ela diz assim, aleluia, 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 louvai ao Senhor. Depois troca a ordem, louve ao Senhor, aleluia. Então eu vou convidar você e você vai falar aleluia aí, combinado? Primeiro a gente vai cantar toda a música juntos. Quando for a segunda vez, você vai falar aleluia, combinado? E olha, na hora de louvar a Deus, você tem que convidar todo mundo da sua casa aí, todo mundo para louvar a Deus, certo? Levanta aí do chão, levanta do sofá, da cadeira e louvai ao Senhor. Eu quero ver quem é que vai louvar da maneira mais diferente possível. De todos os jeitos a gente tem que louvar ao Senhor, certo? Nós podemos louvar o Senhor de pé, nós podemos louvar o Senhor com as nossas mãos, podemos louvar o Senhor com o nosso corpo, podemos louvar o Senhor pulando, dançando, podemos louvar o Senhor de maneiras criativas. Eu quero ver vocês louvando ao Senhor. E aliás, quando for a vez de vocês falarem aleluia, eu quero ver vocês fazendo vozes diferentes. Voz de ópera, aleluia! Ou voz de formiguinha, aleluia! Ou pode ser, por exemplo, uma voz de monstro. Aleluia. Combinado? Quero ver as vozes diferentes depois, hein? Quero ver quem vai gravar aí pra mim e fazer, ó, bonito e criativo pro nosso Deus. Então, eu vou dar o play aqui na nossa música e a gente vai começar a cantar, ok? Dança aí, vai! Aleluia, 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 louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus. Louvai a Deus, louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus. Louvai a Deus, louvai a Deus. Louvai a Deus, louvai a Deus. Louvai a Deus, louvai a Deus. Valeu, gente! Louvai a Deus! Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão aí com suas Bíblias? A gente vai abrir ela hoje no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. E o versículo diz o seguinte:
Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Você consegue repetir comigo? Então vamos lá. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Mateus 5:16. Esse versículo diz que nossas boas obras devem brilhar. As boas obras são ações e atitudes que temos durante a nossa vida, que glorificam e agradam a Deus. E o versículo também diz que com essas ações a gente pode fazer com que outras pessoas conheçam e também louvem a Deus. Vamos repetir ele mais uma vez? Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Mateus 5:16. A história de hoje conta sobre um homem que glorificou a Deus com a sua vida e as suas ações fizeram com que outras pessoas conhecessem e também louvassem a Deus. No final da história, vocês vão saber quem foi esse homem e o que ele fez para glorificar a Deus. Então vamos ouvir? Oi, pessoal! Então agora chegou o nosso momento de estudo bíblico. Nós vamos nos atentar para toda a boa palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, eu quero te louvar, quero te engrandecer pela tua palavra. Ó Deus, muito obrigada porque podemos estudá-la, podemos ouvir, ó Deus, qual é a tua vontade, conhecer e obedecer. Pai, muito obrigada porque a tua palavra nos instrui, nos mostra como devemos agir em toda e qualquer situação, mesmo em uma quarentena, mesmo quando estamos confinados. Ó Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, abre as nossas mentes e os nossos corações e abençoe a vida de cada um que está participando deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos continuar a nossa série de confinados, histórias de confinados, dentro do livro de Daniel. Mas agora nós estamos no capítulo 6, Daniel 6. E antes de antes da gente começar a nossa história, pode abrir aí sua Bíblia em Daniel 6, eu quero fazer uma pergunta. Você já se sentiu prejudicado? Você já deixou de ganhar alguma coisa, ou você já foi ofendido por alguém quando você não tinha feito nada? Você já foi ofendido numa brincadeira, numa brincadeira? Você se sentiu prejudicado em algum jogo, em alguma competição da qual você participou e foi prejudicado porque outros não aceitaram que você era o melhor ou que você havia ganhado mesmo? É difícil, não é? Mas deixa eu perguntar mais uma coisa para você. Você já se sentiu prejudicado por ter a sua fé em Cristo Jesus? Você já se sentiu prejudicado e já foi injustiçado ou quiseram o seu mal porque você cria em Deus? Se isso já aconteceu com você, como você reagiu? O que foi que você fez? Então, depois de ter sido injustiçado ou prejudicado de alguma forma, ou envergonhado, como você fez? Vamos ver como Daniel agiu? Daniel passou por muitos bocados, muitas situações difíceis durante o tempo do cativeiro do povo de Deus para outros povos. O reino de Judá havia caído para os babilônicos e o rei era o Nabucodonosor. Vocês se lembram? Pois é. Mas agora o reino de Nabucodonosor também caiu, foi destruído pelo reino Medo-Persa. Isso mesmo, pelo reino persa. E um novo imperador se estabeleceu. E esse imperador chamava-se Dário. Dário resolveu colocar 120 sátrapas para organizar e dar conta do seu reino, que estava muito grande.
E sobre esses 120 sátrapas, o Dario também colocou 3 governadores, 3 grandes administradores, para que cuidassem desses sátrapas. Entre esses 3 sátrapas estava o nosso Daniel, exatamente. E a Bíblia nos diz que Daniel se destacou entre esses 3 por ter um espírito excelente. Nós já conhecemos, não é? Onde estava a fonte desse espírito excelente de Daniel, não é verdade? Estava em nosso Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Pois é. E aí, então, essa preferência de Dario por Daniel gerou nos outros administradores e nos sátrapas ciúmes, uma inveja. E eles planejaram o mal contra Daniel. Vamos ver como eles fizeram? Lá em Daniel 6, fica depois de Salmos, é no Velho Testamento. Diz assim, vou ler o versículo 5. Então, esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Esses homens não encontraram nada do que acusar Daniel. Procuraram alguma coisa para achar de infidelidade nele. Mas Daniel era em primeiro lugar fiel a Deus e ele buscava agradar ao Senhor em tudo. Então, com certeza, ele teria um procedimento excelente, porque não há lei, não há padrão maior do que o do nosso Deus, padrão de justiça. Então, esses homens, depois de procurarem alguma coisa para acusar Daniel, resolveram. O rei Dario estava em seu palácio quando estes sátrapas, estes administradores, entraram com uma ideia, dizendo o seguinte: vive eternamente, rei! Todos os governadores, conselheiros e sátrapas concordam que você deveria fazer um decreto, sancionar uma lei ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer outro Deus, a qualquer homem, e não ao Senhor, ó Rei, seja jogado na cova dos leões. Então, assine o documento, Rei. E, lembrando que assinado este documento, segundo a lei dos Médios e dos Persas, a lei não poderá ser revogada. O rei Dario era um homem como qualquer outro. Quem não gosta de ser louvado, de ser elogiado, não é? Ele assinou. Não achou que daria nenhum problema assinar esta lei. E foi estabelecida esta lei em todo o império do qual Daniel fazia parte. E agora? Como Daniel vai fazer? Quando Daniel soube deste decreto, ele foi para casa, como de costume. Ele orou ao seu Deus. Daniel sempre orava, 3 vezes ao dia, na direção de Jerusalém, para clamar ao Senhor orientações, ter força para fortalecer a sua fé, manter-se fiel a Deus. E estes sátrapas sabiam disso. Por isso, assim que o decreto foi assinado e comunicado a todo o povo, eles correram para a casa de Daniel para ver o que ele estava fazendo. E o que é que ele estava fazendo?
exatamente o que ele sempre fazia, o que ele sempre fazia. Estava orando a Deus e pedindo a ele, contrariando o decreto do rei. Foi então que os sátrapas correram para avisar o rei Dario que Daniel havia quebrado, havia desobedecido a lei dos medos e persas. Então, eles disseram: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser ó rei, a ti, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: claro, sim, assinei. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do decreto que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste, porque gostava muito de Daniel. Tinha ele como um homem fiel. Aliás, pensava em o colocar até acima dos outros administradores, que por enquanto eram iguais a ele. Mas os sátrapas disseram para ele: lembre-se, rei, que nem mesmo o Senhor pode revogar uma lei que está assinada, decretada e comunicada. Ela deve ser cumprida. O rei, tristemente, tentou, de todas as maneiras, até o final da tarde, livrar Daniel, mas não foi possível. Quando trouxeram Daniel para o rei, ele estava triste, mas disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, o livre desses leões. E jogaram Daniel lá dentro e colocaram uma grande pedra fechando a cova dos leões. O rei foi dormir em seu palácio, mas não conseguiu dormir. Ele estava muito preocupado. Parece que Daniel tinha ganhado o coração dele. Eu não sei como, mas um espírito excelente que havia em Daniel tocou no imperador Dario. Isso mesmo. E você? Será que a sua fé tem impactado pessoas ao seu redor? Se você é salvo em Cristo Jesus, a pergunta que você tem que fazer não é se você tem sido prejudicado, mas se a sua fé tem impactado pessoas à sua volta. De manhã cedo, o rei Dario acordou e depressa foi até a cova dos leões para ver o que tinha acontecido com Daniel. E disse: Daniel, será que o seu Deus, Todo-Poderoso, te livrou da boca dos leões? Ele já foi meio triste. Não tinha certeza se haveria de encontrar Daniel vivo. Mas ele teve uma grande surpresa. Então Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei ouviu isso com muita alegria e mandou que tirassem Daniel da cova. Assim que Daniel foi tirado, não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei ordenou então que trouxessem os sátrapas e os administradores que haviam acusado Daniel. E, diferentemente de Daniel, a Bíblia nos conta que eles foram agarrados e esmigalhados pelos leões. E este grande milagre levou o rei Dario a louvar o Deus de Daniel como o único Deus vivo.
E ele inclusive mandou que todo o seu império adorasse o rei de Daniel. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Agora eu vou entrar no versículo 25 e 26. Que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. E ele continua no verso 27. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém. É isso mesmo. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus eterno. É um Deus que faz maravilhas e pode nos livrar de grandes dificuldades. Mas o grande milagre que Deus pode fazer é livrar você da morte e usar você também para levar essa esperança para outros. É fazer com que outros também sejam libertos da morte. Daniel confiou em Deus, Daniel tinha fé em Deus, porque Daniel tinha uma vida de consagração ao nosso Deus, porque Daniel orava ao Senhor e certamente também meditava em quem Deus era e na sua palavra e buscava depender somente dele. É que ele foi vencedor nessa situação. E além de ser vencedor, ele levou outros a glorificarem a Deus. Quem sabe Deus também quer te usar dessa maneira. E se por algum acaso você ainda não tem essa fé em Cristo Jesus, se por algum acaso você ainda tem dúvidas de que Deus cuida de você, de que Ele é o Rei Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, que pode fazer tudo e pode te guardar e inclusive te livrar da morte eterna, da separação de Deus para sempre, você pode hoje aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Você pode ter isso em sua vida, porque Jesus disse que Ele veio para trazer vida e vida em abundância para todos aqueles que estão sobrecarregados, oprimidos, cansados. Ele diz: vinde a mim. Venha você para Jesus Cristo. Venha você também provar como nosso Deus é Deus poderoso, maravilhoso, que deve ser louvado. E venha você também ganhar este espírito excelente, a possibilidade de ser fiel, firme em situações difíceis e manter a fé guardada e a paz que excede todo entendimento. Assim como Daniel pôde fazer também na dependência de Jesus. Vamos orar para terminar. Pai querido, eu peço, Senhor, que possamos ter, ó Pai, a fé que Daniel teve em Deus. Pai, que possamos, Senhor, estar firmes em Ti, sabendo que dependemos do Senhor para tudo e que em Ti podemos passar por toda e qualquer situação e sairmos vencedores, porque o Senhor nos livrou já de algo terrível, que é a morte eterna, os nossos pecados. Ó Pai, que a Tua salvação e essa fé firme alcance cada uma das crianças que estão agora participando deste culto. Que elas creiam que no Senhor elas podem superar qualquer situação e, além de tudo, glorificarem o Teu nome e serem instrumentos do Senhor para impactar a vida de outros, das pessoas ao seu redor. Usa as nossas vidas, ó Deus, para sermos luz e impactarmos todos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus é o que eu oro. Amém. E é isso aí, pessoal. Obrigada por passarem comigo este tempo. Obrigada por poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Um beijo e até mais. Oi, crianças. Gostaram da história? Descobriram que rei que eu sou?
Exatamente, eu sou o rei Dario, aquele que emitiu um decreto que predia que todos eles parassem de orar a outros deuses, só poderiam fazer alguma oração ao próprio rei. E quem foi a pessoa que decidiu não obedecer ao rei porque era uma lei contrária às ordens de Deus? Exatamente, foi Daniel. Daniel decidiu honrar a Deus. A Bíblia fala para a gente honrar as autoridades, mas fala que em primeiro lugar nós devemos honrar a Deus. Então agora eu vou lembrar com vocês o versículo que está em Mateus 5,16. Diz o seguinte: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Daniel fez isso. Ele decidiu ter uma boa obra que glorificava a Deus. E no fim, o rei Dario louvou a Deus por causa da vida de Daniel, por causa do testemunho que Daniel deu através da sua vida. É isso, crianças. Hoje, essa foi a nossa aula e nós esperamos que essa semana seja uma semana abençoada para vocês. Fiquem com Deus e não esqueçam que as boas obras de vocês brilhem para que o nome do nosso Pai seja glorificado. Até mais! Agora nós vamos cantar o hino do cantor cristão, número 531, Teu Cantinho. Mas nós vamos cantar apenas a última estrofe, tá bom? Se você tiver um cantor cristão aí, pegue ele. Tu no teu cantinho, eu no meu. Cada pequenino. Cada pequenino tem o seu dever de Jesus amar e sempre obedecer. Essa luz alcemos que Jesus nos deu. Tu no teu cantinho e eu no meu. Oh, crianças, não é assim, eu tenho um jeito melhor. Qual é? Toda criancinha Tem o seu dever de amar a Cristo e obedecer. Essa é a mensagem que Jesus nos deu. É tu no teu cantinho E eu no meu. É Tu no cantinho e eu no meu. Tchau! Tchau! Até o próximo. Saudade de vocês, gente!